Olá, turma! Nós viemos a mais uma autocorreção de Geografia do capítulo 4, da parte 2, tá bom? Na última aula de Geografia que nós tivemos no dia 13/5, nós estudamos o capítulo 4, páginas 42 a 45, as regiões do centro, oeste e norte. Vimos as suas características, a sua predominância, né? Fizemos atividades sobre isso e eu passei no caderno algumas perguntas, na verdade são 3 perguntas que os senhores deveriam pesquisar e responder, né? Então, aqui na autocorreção agora eu trago as respostas dessas atividades e se a de vocês estiver perto ou bem próxima do que eu colocar aqui, não precisa alterar a sua. Só se a atividade estiver muito diferente. Então, vamos lá, correção? Então, aí nessa tela aqui, eu vou ampliar mais um pouquinho para ficar melhor para vocês. O professor alterou demais. Então, eu pergunto para vocês o que é. Deixa eu tirar só daqui de cima. Beleza, afastar aqui um pouquinho para ficar bem bacana. Perfeito, vamos lá? Eu pergunto para vocês o que é uma cidade planejada e peço que você dê exemplo de cidades planejadas. Então, de acordo com as pesquisas, cidade planejada é qualquer comunidade que foi cuidadosamente planejada desde o seu início e ela é normalmente construída em uma área anterior de subdesenvolvida, tá? Com um desenvolvimento de infraestrutura para que as demandas de uma população sejam atendidas. Por exemplo, quando eu vou criar aqui em Manaus um novo hospital, então eu tenho que fazer uma verificação se aquela parte, aquela área da cidade vai atender às necessidades do que a população necessita. Entenderam mais ou menos como é que é? E aí eu pedia também que vocês dessem exemplos de cidades planejadas. Então nós temos aqui, Salvador foi a primeira cidade fundada em 1549, tá? Depois, em segundo lugar, nós tivemos Teresina, que foi uma cidade planejada do Brasil. 3 anos após Teresina, basicamente em 1855, foi criada Acaraju. E em sequência nós temos Belo Horizonte, Goiânia, Boa Vista, Maringá, Brasília, mas não precisava colocar todas essas, tá? Só pelo menos umas 2 ou 3. A segunda questão pedia quais as características específicas da região centro-oeste e da região norte. Bem, a região centro-oeste tem como características gerais o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. A região centro-oeste brasileira ela é a segunda maior em extensão territorial do país, como nós vemos. Ela é a menos populosa entre as 5 regiões que nós estudamos, com um pouco mais de 14 milhões de habitantes e uma densidade entre as menores do Brasil, tá? O clima deles é tropical semiúmido e 2 estações são bem definidas, com predominância do cerrado. A vegetação da região também é composta pelo Pantanal a oeste e partes da Amazônia, em uma grande parte do Mato Grosso, tá? O norte. A região norte tem o clima predominante, que é o equatorial, apresentando temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos e de umidade. A vegetação é abundante, composta pela floresta amazônica, e a hidrografia é representada pelos grandes rios das bacias, tá bom? A questão número 3 pedia que os senhores falassem de uma forma reduzidamente sobre o bioma da Amazônia, né? E sobre o bioma da Amazônia, o que a gente pode encontrar? Que a Amazônia ela compreende um conjunto de ecossistema que envolve a bacia hidrográfica dos rios Amazonas, bem como a floresta amazônica, e é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada em outros países. O bioma ainda ocupa cerca de 40% do território nacional e nele estão localizados os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então isso aí é um dos pequenos resumos possíveis que vocês poderiam encontrar sobre o bioma da Amazônia, tá? Bom, espero que eu tenha contribuído e espero que vocês tenham acertado. Eu vi as atividades, tá?
eu vi que muita gente fez atividade bem bacana, teve gente que até desenhou, mas também tem gente aí no quarto ano preguiçoso, hein? Que tá fazendo atividade de qualquer jeito, desenho de qualquer jeito, não tá pintando. Lembrem que isso não é a característica de aluno do quarto ano, hein? Então vamos fazer atividade caprichada, vamos fazer tudo bonitinho para ficar tudo perfeito e tirar uma boa nota. Beijo, até a próxima correção.